Oi, estamos aqui para mais um vídeo, né? Como prometido, um vídeo por semana. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todo o carinho que eu recebi no vídeo anterior, todas as mensagens, todos os comentários que fizeram, as sugestões, todas as pessoas que me ofereceram ajuda para eu conseguir fazer um vídeo melhor, né, cada vez melhor. E esse é o objetivo mesmo, que ele venha cada vez mais rico de informação, que a imagem seja cada vez melhor, que o som seja cada vez melhor. Mas eu vou aprendendo e aceito a ajuda de todo mundo, aceito todas as sugestões, aceito todas as críticas. Eu recebi muitas sugestões de tema. Até agora, todos os temas que chegaram até mim são muito interessantes. Anotei, fiz uma listinha com todos eles e vou falar de todos, né? Vou gravar um vídeo de cada vez, cada dia com um tema diferente, cada semana com um tema diferente e aproveitando todas as sugestões porque elas foram maravilhosas e tem que ser aproveitadas sim. Então, para começar, eu queria agradecer pelo carinho e hoje eu pensei em falarmos sobre relacionamento. É um tema muito vasto. Eu vou procurar manter uma linha de raciocínio, o que não vai esgotar o tema, porque é um tema muito rico, porque existem vários tipos de relacionamento, existem várias vertentes que a gente poderia trabalhar. Eu vou tentar me ater a uma linha de pensamento para a gente não estender muito o vídeo, tá? Que se a gente der asas à imaginação. Então vamos lá. Relacionamento. Existem vários tipos de relacionamento. Temos o relacionamento amoroso, temos o relacionamento familiar, temos o relacionamento fraternal, temos o relacionamento de trabalho. Então, são tipos de relacionamento diferentes. Uma coisa é comum para todos os relacionamentos. Só funciona, só é saudável, só evolui, só se desenvolve, só se torna um relacionamento bom se houver respeito e se houver comunicação. Sem essas duas coisinhas, não temos um relacionamento saudável, certo? Muitas vezes a gente pode optar em ter ou não um relacionamento com essa pessoa e outras vezes nós não podemos. No caso do relacionamento familiar, no caso do relacionamento de trabalho, muitas vezes nós não temos opção de manter ou não, né, de colocar um fim nesse relacionamento. A gente precisa se relacionar com essas pessoas e da melhor forma possível, para que a gente consiga um ambiente saudável, equilibrado e em harmonia. E dessa forma, precisamos ter em mente que temos que respeitar o espaço do outro, temos que respeitar as limitações do outro, temos que respeitar as opiniões do outro. Para eu ter um relacionamento saudável com o meu colega de trabalho, eu tenho que conhecê-lo minimamente para eu compreender até onde eu posso chegar, a forma que eu posso falar com ele, a forma que eu posso brincar com ele, que ele não vai se ofender, as opiniões dele sobre o assunto. Eu posso discordar das opiniões dele, mas eu posso fazer isso com gentileza. Eu posso discordar das opiniões dele com respeito. E isso é muito importante. Num relacionamento familiar é da mesma forma. Talvez eu não tenha afinidade com o meu familiar. Talvez eu não tenha afinidade com uma pessoa que vive no mesmo ciclo de social que eu. Mas eu tenho que conviver. É um familiar meu e a gente tem que conviver. Nós não precisamos ser melhores amigos. Não tem necessidade disso, mas tem necessidade que a gente se respeite. E para isso, eu preciso ter disponibilidade para conhecer o outro, para saber até onde a gente vai se entender, até onde eu posso ir, onde eu não posso chegar, né? Isso é muito importante.
Eu saber que tem determinados tipos de assunto que se nós entrarmos, nós vamos divergir e talvez não seja muito bacana. Aí a pergunta é realmente imprescindível tocar nesse assunto? Né? Nós vamos saber lidar com esse assunto? Ele vai saber respeitar a minha opinião? Eu vou saber respeitar a opinião dele? Se a resposta for não, então vamos evitar o assunto. Agora, sim, nós temos pontos de vistas diferentes, mas a gente vai saber se respeitar. A gente vai saber escutar e vamos entender que esse é o ponto de vista dele e eu respeito, não compartilho, mas respeito. Então, ótimo. Então a gente pode conversar sobre tudo. Esse é o ideal de relacionamento, onde duas pessoas tenham liberdade de pensar iguais ou não. Né? Quando a gente, num relacionamento, eu tenho que concordar sempre com a pessoa, isso é um relacionamento muito ruim. Porque a pessoa não quer escutar o que eu tenho para dizer. A pessoa quer escutar eu concordando com o que ela fala. Então ela não tem interesse em mim, ela tem interesse nela. Né? E isso é bastante egoísta. Se eu não me interesso com o que um amigo meu pensa, me interesso no que eu penso e tento impor isso a ele, então eu não estou muito interessada nessa amizade. Eu estou interessada em propagar as minhas linhas de raciocínio e que os outros façam exatamente o que eu quero que façam. Né? Então isso é um pouco prepotente, um pouco egoísta. Né? Então o relacionamento, para ele ser saudável, ele tem que ter comunicação e ele tem que ter respeito. E isso é imprescindível para termos um relacionamento saudável em qualquer âmbito. Falei do relacionamento familiar e do relacionamento de trabalho. Né? Falando do relacionamento de amizade. O relacionamento de amizade ele é um pouco mais leve, né? Porque as coisas acontecem meio que naturalmente. Eu conheço uma pessoa, eu compartilho de alguns gostos, de preferências, e essa pessoa se torna cada vez mais minha amiga, porque nós conseguimos frequentar os mesmos ambientes, a gente consegue conversar sobre os mesmos assuntos e a gente começa a se aproximar. E a amizade acaba, de uma forma natural, fazendo uma seleção, né? Se eu tenho afinidade com uma pessoa, ela se torna minha amiga. Se eu não tenho tanta afinidade assim, a gente se afasta um pouco. Se eu souber lidar com as minhas emoções e com as minhas frustrações, eu compreendo a diferença que nós temos das opiniões e eu respeito. E essa pessoa me respeita e nós não somos melhores amigos, mas não precisamos ser inimigos porque pensamos diferente. Né? Inclusive, quando a gente pensa diferente, é legal porque nós podemos enriquecer o nosso conhecimento, né? O nosso diálogo. Se eu tenho liberdade de falar com uma pessoa sobre o meu ponto de vista e essa pessoa não concorda tanto assim, ou ela tem uma linha de raciocínio diferente da minha, quem sabe eu conhecer a forma que essa pessoa pensa não vai enriquecer enormemente o meu conhecimento, a minha experiência de vida, a minha percepção de vida. Então, não ter a mesma linha de raciocínio pode ser e é muito interessante. É interessante que a gente não se sinta ameaçado por isso, por um ponto de vista diferente ou até oposto ao nosso. Isso não é uma ameaça. Quando alguém tem crenças diferentes ou opostas à minha, isso não significa que as minhas estejam incorretas. Significa que nós temos percepções diferentes, nós tivemos vivências diferentes, experiências diferentes, e por conta de toda a bagagem que a gente traz, inclusive da bagagem cultural, né? Inclusive sobre a educação que nós tivemos, isso tudo leva a nós tirarmos uma conclusão e que a gente carrega como nossa verdade, né? Nossa percepção. E aí, quando nós encontramos uma outra pessoa que pensa diferente, é porque ela teve essa bagagem diferente.
ela chegou até aqui com pensamentos diferentes, com uma educação diferente, uma cultura diferente, e ela tem uma visão diferente. E talvez se eu estiver aberta para escutar, eu possa enriquecer muito, talvez não, né? Eu vou enriquecer muito o meu pensamento. E eu posso chegar no final de um diálogo com pensamentos diferentes e falar: não concordo com o que você está me dizendo, mas eu respeito a sua opinião, né? Eu ouvi, eu pensei a respeito, eu avaliei e não concordo. Para mim não é por aí, mas eu respeito você. Eu não quero te mudar, porque quando eu consigo respeitar a sua opinião, eu respeito a sua história, eu respeito a sua bagagem. Eu respeito tudo que você viveu até chegar até aqui para te fazer pensar dessa forma. A gente não pode julgar o outro porque a gente não sabe o que o outro passou. A gente não sabe as dores, as alegrias, as lágrimas e as risadas que te acompanham essa ideia. Então a gente não pode julgar o outro. A gente não pode tentar mudar o pensamento do outro. Isso é respeito. Eu posso apresentar o meu, mas tentar mudar o dele eu não posso. Pode ser que ele mude quando ele entrar em contato com a minha visão. Pode ser que ele entenda o que eu estou falando e fale: faz sentido o que você está falando. Eu vou pensar mais sobre isso. E talvez ele mude a ideia que ele tem sobre determinado assunto. Mas isso não é necessariamente uma regra. Né? Pode acontecer e pode não acontecer. E a gente tem que saber respeitar, sim. Com amizade, isso é um pouco mais natural por conta da afinidade. Né? A gente tende a ter amizade com pessoas que a gente tem mais afinidade, com pessoas que a gente compartilha mais das ideias e das experiências. Então a amizade acaba sendo uma coisa muito mais leve do que os outros relacionamentos. Né? O relacionamento de amizade, ou de trabalho, que é um relacionamento que tem uma obrigatoriedade ali, que pesa. O relacionamento familiar também tem essa obrigatoriedade, né? Por isso que muitas vezes os encontros de família não são tão bons assim, porque a gente não sabe respeitar o nosso familiar. E o de amizade é um pouco mais leve. Agora nós temos um outro relacionamento que é bem complicado, que é o relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso, ele acontece às vezes de uma forma meio doida, né? Eu conheço uma pessoa e eu me encanto por essa pessoa por alguma informação que ela me passou, com comportamento ou verbalmente mesmo. Ela disse pra mim que ela gostava de ser assim, ou gostaria de ser assim, ou gostaria de se relacionar comigo de uma determinada forma. E aí eu me interesso por isso. E quero manter um relacionamento mais próximo. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um namoro, eu quero ter um casamento. Mas muitas vezes, quando esse relacionamento começa a acontecer, eu começo a perceber que não conseguimos concordar tanto. Nós não conseguimos ter opiniões tão parecidas. Nós não conseguimos ter gostos tão próximos. Nós estamos um pouco fora de sintonia. E isso pode acontecer, né? Aliás, isso acontece muitas vezes, né? Tanto que dizem que os opostos se atraem. Não sei se é verdade, não sei se eu concordo com isso. Na realidade, eu acho que não tem uma regra, né? Para você se relacionar bem com uma pessoa, não significa que a pessoa tem que ser parecida com você, ou significa que ela tem que ser o seu oposto. Não tem uma regra. A única regra que existe, ou que deveria existir, é diálogo e respeito. Se eu tô num relacionamento e a gente tá divergindo muito nas opiniões, a ponto de ter um mal-estar, vamos conversar. Né? Deixa eu entender o porquê que você pensa assim, o porquê que você age assim. Isso pode ser saudável para o relacionamento, isso pode fazer com que a gente se aproxime, porque talvez você entenda o meu lado e você pode perceber que o que para você não é interessante, para mim é uma dificuldade. Então, talvez para você seja mais fácil de abrir mão do que para mim, que é uma dificuldade, é um tabu.
né? Então, vamos tentar ser um pouquinho mais atentos às informações que as pessoas tentam passar pra gente e parar um pouco de querer mudar as pessoas. Parar um pouco de querer impor o seu pensamento para outra pessoa. A pessoa te encantou por uma razão, então valoriza essa razão pela qual ela te encantou. E as diferenças, elas vão sendo ajeitadas dentro de um limite também. A outra pessoa não pode se anular para te satisfazer. E isso é importante pensar também, né? Muitas vezes a gente quer estar num relacionamento e aí a gente se sente capaz de abrir mão das coisas, a gente se sente capaz de se esforçar para ser o mais próximo do que aquela pessoa gostaria que a gente fosse. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se violentar. Muitas vezes, quando eu quero satisfazer o desejo da outra pessoa, que eu quero satisfazer a carência da outra pessoa, eu acabo me tolhindo de algumas coisas. Eu acabo exigindo demais de mim. Se isso tá acontecendo, se eu tô me sentindo cansado num relacionamento, porque eu tô tendo sempre que correr atrás de um comportamento que satisfaça a outra pessoa, talvez esse relacionamento não seja pra mim. Talvez eu tenha que buscar um relacionamento que seja mais leve, que eu não tenha que me esforçar tanto, né? É claro que dentro de qualquer relacionamento, o esforço de ambas as partes é imprescindível para que ele seja saudável. É imprescindível para que a gente consiga buscar um equilíbrio, mas desde que isso seja leve, de que isso não te fira. Então, é muito importante perceber até onde você pode chegar. E aí nós entramos num outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento que nós precisamos ter com nós mesmos. A gente precisa conviver com a gente. Nós temos a tendência de fugir um pouco do olhar para nós. Eu tenho muito mais facilidade de olhar para o outro, apontar o defeito do outro, apontar a falha do outro, admirar um comportamento do outro, e eu acabo não prestando atenção em mim, porque o outro está ali na minha frente. Então é mais fácil eu vê-lo. Para eu prestar atenção em mim, eu tenho que pegar esse olhar e internalizar ele. E aí, quando eu internalizo esse olhar, muitas vezes eu encontro coisas que não são muito confortáveis para mim. Eu me deparo com lembranças que não são muito legais, com comportamentos que hoje eu não gostaria de ter tido há tempos atrás. Então eu me deparo com coisas que me incomodam e eu prefiro fechar os olhos para mim e olhar para o outro. E quando eu faço isso, eu deixo de me conhecer. Deixando de me conhecer, eu deixo de saber quais são os meus limites, quais são os meus desejos, o que eu espero da vida, o que eu espero do meu trabalho, o que eu espero do meu relacionamento. E aí eu entro no senso comum. Eu vou seguindo a manada, o que a sociedade impõe, que é isso que eu tenho que fazer. Então eu tenho que terminar o colégio, eu tenho que me formar, eu tenho que me casar, eu tenho que ter filho e eu vou embora. Porque eu não parei para pensar se é isso que eu quero. Então esse relacionamento íntimo comigo mesmo é imprescindível para que eu consiga me relacionar com qualquer outra pessoa de forma saudável. Porque quando eu entendo quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, eu não me sinto ameaçada pela opinião do outro. Quando alguém fala pra mim que gosta de uma coisa que eu não gosto, eu vou entender. Mas se eu não sei isso a meu respeito, muitas vezes a pessoa dá uma opinião e aquilo me incomoda e eu nem sei o porquê que tá me incomodando. Eu sei que tá me incomodando e aí eu não sei lidar com aquilo. Eu sou agressiva, eu falo de um jeito rude com a pessoa, eu me irrito e não entendo muito bem por quê. Simplesmente porque eu não me conheço. Então, uma das formas, da melhor forma pra gente lidar com qualquer tipo de relacionamento, inclusive esse relacionamento com a gente mesmo, é o diálogo, é a atenção, é a gente prestar atenção
nas informações que a gente tá mandando. E a gente compreender o limite, os gostos, as ideias e saber respeitar. Então, diálogo e respeito são fundamentais para manter um relacionamento saudável, tá? Vamos lembrar disso para a gente conseguir ir treinando isso mesmo no nosso dia a dia, lembrando que tudo que a gente espera do outro, tudo que a gente espera fazer pelo outro, em primeiro lugar a gente tem que fazer pela gente. Então vamos olhar pra gente um pouco e entender do que eu gosto, do que eu não gosto. Vamos parar um minutinho pra gente se conhecer. É importante, é saudável e vai ajudar muito no relacionamento interpessoal, tá bom? Então, vou ficando por aqui hoje com esse vídeo. Mais uma vez peço que quem quiser deixa comentário aqui embaixo. Eu respondo todos eles. Sugestões, críticas, elogios, qualquer tipo de informação, eu vou responder sempre, tá bom? E mais uma vez obrigada. Semana que vem mais um videozinho com os temas sugeridos por vocês, tá bom? Beijo!